A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série de aulas a respeito de Provérbios, com o propósito de termos um estudo bíblico a respeito do livro de Provérbios. Quem lê Provérbios adquire conhecimento para que tenha uma vida próspera, uma vida abundante, porque Provérbios é um livro de sabedoria, um livro que traz iluminação para decisões importantes na nossa vida. E hoje nós estamos na aula de número 8 e vamos fazer a meditação em Provérbios no capítulo 5. Nesta aula 8, no capítulo 5 de Provérbios, o que se ensina é que o casamento é valioso e que o adultério leva todo aquele que cai nele a uma situação de pobreza, a uma situação de miséria, a uma situação de destruição. Então, valorize o casamento. Provérbios 5 diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. 2. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Verso 3: Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Versículo 4: Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Verso 5: Os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Então nós vemos aqui nesses 3 versículos que Provérbios está mostrando aquilo que todos nós já sabemos. Quantas vezes você está no seu trabalho e de repente aparece uma colega de trabalho que está muito bem vestida, com um perfume que chama bastante a sua atenção e ela está com um batom que desperta o desejo de você dar um beijo nessa mulher. E muitas vezes aparece uma colega de trabalho no seu caminho que inclusive gosta de você, porque sabe que você está comprometido, que você está com a sua família e de repente ela coloca um desafio para ela. Eu quero ficar com esse homem para verificar o meu poder de atração. Existem muitas mulheres e também muitos homens que vivem testando a sua sedução. Existem treinamentos para a sedução de pessoas e o propósito dessas pessoas é se relacionar com pessoas casadas para verificar o seu poder de atração. São pessoas que colocam como meta conquistar outras pessoas e conquistar e conquistar e conquistar. E o objetivo delas não é estabelecer um relacionamento para que formem famílias, para que frutifiquem o reino de Deus na terra. Entender isso é importante para que você não caia nesses tipos de laços. Entender isso é importante para que você fuja dessa mulher estranha. Por que o texto fala estranha? Porque é uma mulher que você não conhece, é uma mulher que não é sua íntima, não é sua amiga, não é aquela pessoa com quem você construiu a sua história, não é aquela pessoa com quem você estabeleceu um relacionamento de amizade, que você está conversando com a finalidade de começar um namoro que vai levar a um casamento para que você construa a sua família, a sua casa. Então, o fim do relacionamento com essas mulheres é amargo, como o absinto, e é agudo como a espada de dois fios, porque quando esses relacionamentos terminam,
o que a pessoa sente é como se uma espada estivesse cravada no seu peito. A pessoa fica com aquela falta de ar, com aquela dor no coração, com aquele sentimento de tristeza. Ela dorme muitas vezes chorando em razão do fim daquele relacionamento que parecia tão voluptuoso no começo e depois você olha para aquela mulher perfumada, muito bem arrumada, com o seu batom atraente, avançando para outros relacionamentos porque ela já conseguiu a sua destruição e era tudo o que ela queria, porque ela se alimenta e se retroalimenta todos os dias de destruir a vida de outras pessoas. Existem mulheres que passaram por abuso na infância e durante a adolescência e que ficam com raiva e ódio dos homens e elas colocam como seu objetivo de vida conquistar e derrotar para que ela ganhe confiança em relação à sua pessoa. São pessoas que, na verdade, sofreram, foram vítimas de um abuso e que por essa razão ficaram com o desejo de vingança em relação ao sexo oposto. Existem homens também que amaram muito uma mulher e que foram desprezados e por essa razão colocam como objetivo de destruir outras mulheres. Dizem para si mesmos: agora que eu me decepcionei, o meu objetivo vai ser destruir outros casamentos para que eu me sinta feliz com isso. Existem essas pessoas e muitos não sabem que essas pessoas estão na Terra, que elas existem. Existem pessoas que, por exemplo, contraíram AIDS no relacionamento de infidelidade e depois colocam como objetivo de vida deitar-se com o maior número de pessoas para transmitir a doença para o maior número de pessoas. Então, o risco de se cair em um adultério é muito grande. Ouvi há alguns dias um cristão relatando que ele caiu em infidelidade em relação ao seu casamento, em relação à sua esposa. Caiu uma única vez. Ficou se sentindo mal. Foi para o hospital, fez um exame e foi constatado HIV. Esse homem estava arrependido pelo fato de ter praticado o adultério e ele disse: eu nunca imaginava que isso aconteceria comigo, porque tantas pessoas repetem a infidelidade e nunca lhes acontece nada. E eu fiz isso uma única vez e foi suficiente para que eu contraísse HIV. O risco do adultério é muito grande porque por trás de um belo rosto, de um belo corpo, de um perfume muito agradável e de uma noite que pode ser muito agradável, pode estar a sua morte, pode estar a sua desgraça, ruína e destruição. Só o ato da infidelidade já carrega em si a destruição. Porque depois que você abre espaço para uma traição, essa traição fica no seu pensamento e rompe a força do relacionamento que você tem com a sua esposa, rompe a força do relacionamento que você, mulher, tem com o seu marido, quando você se deixa levar pela lábia, pela conquista de um homem que não tem dentro de si
os princípios e valores cristãos. Mais importante do que você carregar valores e princípios cristãos é entender que o matrimônio é sagrado. Deus instituiu isso desde o princípio. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, Deus disse: o homem deverá deixar o seu pai e a sua mãe e deverá unir-se com a sua mulher e os dois serão uma só carne. Quando você abre espaço para o adultério, você está rompendo com você mesmo, com você mesma. Você está derrubando a sua própria vida. Você está destruindo a você mesmo, a você mesma. Veja, o texto fala que o versículo 5, os seus pés, os pés da mulher estranha, e aqui também se aplica em relação ao homem estranho. Os pés dessas pessoas que são estranhas, estranhas ao seu casamento, estranhas ao seu relacionamento, estranhas ao seu namoro. Os pés dessas pessoas descem para a morte, descem para a sua morte. Eles vão para a morte carregando pessoas juntamente com eles para a morte. Os seus passos firmam-se no inferno. Ou seja, os pés deles estão apoiados no inferno. O inferno é regido pelo diabo, que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, esclarecendo para os discípulos que estavam ouvindo ele, que o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele vem roubar o que você tem de valioso. Vem roubar a sua intimidade no seu casamento, a sua amizade e a sua felicidade com o seu cônjuge. Ele vem para roubar a sua paz, para roubar a paz da sua família. Ele vem para roubar, ele vem para matar os teus sonhos de ter um matrimônio feliz, de ter lá na frente os últimos dias com alegria com o seu marido, com a sua esposa. Ele vem para matar os teus sonhos, para matar os teus filhos. Porque no momento em que um adultério se revela, muitas vezes essas pessoas carregam o coração de quem cai no adultério para que a pessoa fique presa no amante, na amante. E os filhos têm pais que tiraram da boca dos filhos para darem tudo para uma amante. Ele vem para matar os teus filhos, para matar a sua família. Quantos homens deixam de dar o alimento na boca dos seus filhos e dizem para os próprios filhos: agora você que se vire, agora você que se veja com a sua mãe. Quantas mulheres abandonaram as suas casas e disseram para os filhos: fique agora com o seu pai, porque eu estou amando uma outra pessoa e eu não posso abrir mão do meu amor. Isso não é amor, isso é a morte da sua família. Isso é a destruição do casamento em razão da ação do diabo. Veja que o texto fala claramente no versículo 5: os seus passos, os passos da mulher estranha, firmam-se no inferno. São projetos que vêm para destruir a sua família. Versículo 6, ela, no caso aqui a mulher estranha, não pondera a vereda da vida. Essas pessoas que vivem na traição, elas não estão preocupadas com relação a seguir um caminho que leva à vida. Pelo contrário, como os pés dessas pessoas se firmam no inferno, o que elas pensam é como arruinar as outras pessoas. Na verdade, essas pessoas sentem prazer. Ouvi outro dia uma dessas mulheres dizendo assim: eu sinto prazer quando eu consigo conquistar um homem
e fazer que ele saia da casa dele e fique comigo e ignore os seus filhos, porque eu me sinto poderosa quando eu faço isso. Veja que a mulher estava dizendo que ela sente que ela é poderosa quando ela consegue arrancar um homem da casa dele, da família dele, para estar com ela. E ela fica com ele por um período e depois ela diz: agora você não me serve. Agora eu vou para destruir outra família. Vale a pena você entregar a sua vida por uma pessoa estranha? É isso que Provérbios 5 está dizendo. Que você fuja da mulher estranha, porque os lábios dela destilam favos de mel. E o paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto e é agudo como uma espada de dois fios. Porque os seus pés descem para a morte e os seus passos firmam-se no inferno. É o inferno que reina e governa a vida dessas pessoas. E não é só a mulher, mas também existem os perigos para as mulheres, de homens que também têm esse projeto de vida. Eu conquistei aquela mulher e eu tirei ela da casa dela. E agora eu estou com ela até a hora que eu quiser, porque eu sou poderoso. Tanto homens como mulheres estão espalhados nessa terra com esse propósito. E o propósito dessas pessoas é porque os seus passos firmam-se no inferno, como diz o versículo 5. Veja que o versículo 6 fala assim: ela não pondera a vereda da vida. Ele também, os que fazem isso também não ponderam a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Para essas pessoas, eles não estão preocupados em ter um projeto de vida, de construir uma família. O projeto deles é alimentarem a sua própria vontade, o seu próprio prazer, os seus próprios gostos. Eles são pessoas egoístas, que se preocupam apenas com elas mesmas. São pessoas que são narcisistas, que amam apenas a si mesmas e que muitas vezes colocam o outro como um escravo para fazerem a vontade deles, porque eles sentem vontade de ter dominação em relação ao próximo. E tem muitas pessoas que estão frágeis, porque não estão colocando a sua confiança e alimentando o relacionamento com Deus. E por essa razão são vítimas dessas pessoas que estão com os seus pés firmados no inferno para matar e para destruir. Ter a consciência de Provérbios no capítulo 5 e saber que nós estamos vivendo em dias em que essas pessoas existem é muito importante. Porque essas pessoas elas saem com boas roupas, elas saem com bons perfumes e que são perfumes que chamam a atenção. Elas estudam a fraqueza do próximo, elas estudam a fragilidade das pessoas e elas fazem discursos poderosos dizendo: por que que você vai ficar só com uma mulher se você pode sair comigo? Por que que você pode ficar, se você pode ficar com quantas pessoas você quiser? É uma vida muito mais fácil, muito mais livre, muito mais feliz. Você vai ser realizado, você vai ser realizada, você pode fazer tudo o que você quiser. Esse convite é um convite que leva você para a destruição, que é o que essas pessoas estão todos os dias semeando na terra e colhendo muitas vítimas que estão carregadas de dores, de sofrimentos em razão do engano, porque foram carregadas por um momento de paixão, porque não souberam fazer a diferenciação entre o que é bom e o que é mal. É por isso que Provérbios foi escrito. Na aula 1 dessa série que nós estamos gravando, essa é a aula 8. Mas na aula 1 nós falamos
por que estudar Provérbios? E ali, Salomão, que escreveu os primeiros 29 capítulos desse livro, ele fala: eu escrevi Provérbios para dar para os simples prudência, para dar aos jovens bom siso. Ou seja, o livro de Provérbios traz prosperidade, traz riqueza, porque quando você medita em Provérbios, você tem conhecimento a respeito dos perigos que cercam todas as pessoas enquanto estão aqui nessa terra. Na aula passada, que foi a aula de número 7, nós vimos o texto de Provérbios capítulo 4. Como Davi, que foi rei de Israel, trouxe conselhos para o seu filho, o rei Salomão. E ele já instruía Salomão para que ele caminhasse sempre buscando a sabedoria. Porque buscando a sabedoria honra aquele que segue a sabedoria. Então, seguir o texto de Provérbios, os conhecimentos, aplicar esses conhecimentos, traz riqueza, traz prosperidade, traz uma vida de multiplicação, traz uma vida de honra. Traz uma vida de honra para aqueles que caminham nessa direção. A sabedoria tem na sua mão direita vida longa. Na sua mão esquerda estão as riquezas e a honra. Versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Veja o conselho do versículo 7. Não se desvie das palavras que estão em Provérbios. Afasta dela o teu caminho. Afasta dele, você que é mulher também, afasta dele o teu caminho. E não te aproximes da porta da sua casa. Aqui no versículo 8 está revelada a estratégia de derrota do adultério. Não te aproximes da porta da sua casa. Lá no livro de Gênesis, nós vemos que José, que era filho de Israel, estava trabalhando como o homem de confiança, o mordomo, na casa de um egípcio chamado Potifar. E esse Potifar disse para ele: você governa, você é o mordomo de toda a minha casa. Um dia, a esposa de Potifar, sentindo-se atraída por José, foi até ele no quarto, pedindo para que se deitasse com ela. E José disse para ela: o seu marido, que é o meu senhor, me confiou toda essa casa, e apenas a ti não me é lícito tocar. E ela insistiu com ele, e então o texto de Gênesis nos conta que ele se desvinculou dela e saiu para fora. Ele fugiu da situação. Tem muitas pessoas que brincam com a mulher sedutora, com o homem sedutor. Quando você percebe uma situação dessas à sua volta, mantenha a distância dessa pessoa. Não passe nem perto da porta da casa dessa pessoa. Não tenha relacionamento nenhum com essa pessoa. Mas eu trabalho com essa pessoa. Peça a Deus para que te dê uma troca de departamento. Peça a Deus que dê o livramento para que você receba uma nova porta de trabalho. Peça a Deus para que Deus abra uma porta de trabalho para que essa pessoa encontre uma outra colocação em um outro lugar em que ela ganhe mais. Ou peça para que Deus abra a porta para que você ganhe mais, para que você ganhe o dobro do que você ganha em um outro lugar.
mas fuja de estar perto dessa pessoa. Essa é a estratégia que o versículo 8 mostra e que tem fundamento em um outro exemplo, no exemplo de José. Verso 9. Por que você deve fazer isso? Fugir do adultério. Versículo 9. Para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Depois que você cai em uma situação de adultério, como fica a tua honra? Qual é a confiança que as pessoas vão ter em você? Existem pessoas que não fazem negócios com pessoas que caíram em adultério. Ouvi outro dia um grande empresário dizendo que a primeira coisa que ele pergunta é: você é casado? Você caiu em alguma infidelidade? E quando a pessoa fala, eu já caí numa situação assim, ele não faz negócio com a pessoa. Porque, segundo esse empresário, se uma pessoa não é capaz de manter a fidelidade no casamento com quem ela fez uma promessa de que ficaria com a pessoa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, então como que eu posso confiar nessa pessoa? Essa pessoa traiu a confiança de uma pessoa com quem ela prometeu que seria fiel até o fim. Então eu não faço negócio por mais que a pessoa tenha alguma vantagem ou alguma grande quantia para aplicar no meu negócio. Não entra comigo. Então, a honra de quem cai em uma infidelidade mostra fraqueza de caráter. Mostra que você não honra o seu compromisso. E isso vai além do seu marido e da sua esposa. Isso está relacionado a quem você é. Mostra se você tem comprometimento com você mesmo, com os compromissos que você assume em relação à sua vida. Para que não des a outros a tua honra. Quando você faz isso, se entrega num adultério, você está dizendo que você é fraco, que você não tem domínio próprio em relação àquilo que você sente, que você é dominado pela sua genitália, pelo sentimento que toca de maneira provisória no teu coração, que você não tem domínio, que não, o seu cérebro não reina, não governa sobre você. Na aula passada, que é a aula 7, nós falamos ali que a sabedoria coloca um diadema de graça. Diadema é uma joia que as princesas usam, que tem um semicírculo. Quando ele fala o texto diadema de graça, a diadema vai sobre a cabeça. Ou seja, o teu cérebro vai governar sobre você. O texto fala assim: dará a ti um diadema de graça e uma coroa sobre a tua, uma coroa de glória. A coroa é usada pelos reis. Nós falamos na aula passada, que é a aula 7, que a coroa, ela fica sobre a cabeça, significa, e a coroa, quem usa a coroa é quem é rei. Reis reinam, reis governam. Quando o texto fala que quando você ouve a sabedoria, você receberá uma coroa de glória sobre a cabeça, significa que você reina com o teu cérebro, que você usa o teu pensamento, que você não se deixa dominar por paixão, que você não se deixa dominar por situações que vão trazer prejuízo para você, que você tem discernimento, você consegue diferenciar: isso é bom, isso é mal, e eu vou caminhar no caminho que vai me trazer a honra, e eu vou fugir desse caminho que me leva para a desonra, para a infidelidade, para a desconfiança de quem eu sou em relação aos meus compromissos. Nem os teus anos a cruéis. Quando você entrega a sua vida para isso, essas mulheres que cativam o coração dos homens, que deixam de dar o alimento para os próprios filhos, para darem tudo para essas mulheres. Essas pessoas são cruéis.
São pessoas que não têm consideração em relação às famílias, em relação ao seu próximo, em relação às outras pessoas, porque o compromisso delas é apenas com o inferno. O próprio texto fala aqui, ó, no versículo 5, os seus passos firmam-se no inferno. Os passos dessas pessoas estão firmados para roubar, matar e destruir. Destruir as pessoas, matar os seus sonhos, roubar a sua felicidade, o seu caráter, a sua fidelidade, a sua honra. É isso que essas pessoas fazem. Versículo 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder. O teu poder é aquilo que você consegue. Os estranhos levam o seu dinheiro, levam o seu patrimônio. Existem homens que cometeram adultério, venderam todo o seu patrimônio, brigaram na justiça contra a própria esposa para ficarem com a maior quantidade de bens, entregaram para a amante e depois foram deixados por essa amante que carregou todo o seu patrimônio construído depois de muitos anos. Existem mulheres que perderam toda a riqueza e a herança que receberam em razão de um adultério, porque foram convencidas por um homem de mau caráter que disse para essas mulheres que amava elas e que traria um novo mundo de alegria para elas, e depois que carregaram todo o patrimônio delas, deixaram elas na estrada da amargura. Então ele fala aqui, ó, para que não se fartem os estranhos do seu poder. Os estranhos são essas pessoas, tanto mulheres como homens, que entram nos casamentos para causar a ruína e a destruição das pessoas. A ruína e a destruição das famílias. E quando eu falei ali em estrada da amargura, vamos voltar aqui para o texto aqui, no versículo... Aqui no versículo 4, ele fala, ó, o fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Então ele fala aqui que o fim é amargoso. Quando fala de amargura, o versículo 4 fala, ó, o seu fim é amargoso. O próprio texto fala que é o caminho da amargura. Veja o versículo 11, para o versículo 10, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, o 11, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Versículo 12, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Não deixe para dizer no futuro, como eu fui, como eu fui bobo, como eu fui boba, como eu deixei a correção, como eu falei. Por que essas pessoas ficam falando sempre isso? Outro dia conheci uma jovem que se casou com uma pessoa e depois concluiu que casou com a pessoa errada. E as pessoas sempre estavam dizendo para ela, leia a palavra, veja se a pessoa anda segundo os princípios da palavra. E ela dizia, eu já sei, eu escuto isso todo dia, eu já sei, por que vocês falam tanto isso para mim? E depois ela acabou caindo na situação. Então veja, o texto fala, faça a palavra, execute a palavra, cumpra a palavra. Preste atenção quando a pessoa está falando para você a respeito da palavra. Então, para que você não diga depois, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Versículo 13, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Versículo 14, quase que em todo o mal me achei
no meio da congregação e do ajuntamento. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Versículo 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Veja, ele está falando, ó, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, ou seja, deleite-se com a sua esposa, deleite-se com o seu marido. Água, nós sabemos, 70% do nosso corpo é água. A água é vida. Então, quando o versículo 15 fala assim, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, bebe, sinta a vida que existe dentro do seu casamento, dentro da sua casa. E ele fala assim, ó, bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Você tem que fazer com que o seu casamento seja água viva. Quando ele fala aqui das correntes do teu poço, água parada leva à morte. É necessário que você, que é marido, mostre o amor que você tem pela sua esposa, que você namore com ela. É necessário que você, esposa, namore o seu marido. Tudo aquilo que vocês faziam na fase do namoro, vocês precisam conservar para que a vida do relacionamento de vocês seja viva. Água parada leva à morte. O texto fala, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Faça que o seu relacionamento seja um relacionamento de águas correntes. Que o seu relacionamento seja um relacionamento de vida. Que o seu relacionamento seja como um rio transbordante, para que vocês se protejam da mulher de lábios estranhos, do homem estranho, que vem para causar a destruição no meio da sua casa, no meio da sua família. Versículo 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Aqui é uma pergunta. Você vai pegar o teu relacionamento, as águas que são tuas, e vai jogar fora. Vai jogar a tua vida pela rua. Vai jogar os ribeiros de águas. Todo o relacionamento, tudo que já correu na vida de vocês por um momento que depois vai causar a destruição da sua vida. Primeiro de você mesmo, porque vão falar que você é infiel, que você é adúltero, que você é fraco, que você não tem caráter, que você não tem palavra, que você não honra a sua família. E depois o seu marido e a sua esposa, que vão ficar, vão passar por uma situação de frustração, decepção, ruína, e depois os teus filhos. E toda a cadeia da ruína e desgraça por causa de um momento envolvido com uma pessoa que tem os seus passos firmados no inferno, como disse aqui nos versículos, no versículo aqui no versículo 5, os seus passos firmam-se no inferno. Veja aqui o versículo 17, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Versículo 18, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Versículo 19, como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios, ou seja, que os seios dela sejam suficientes para que você seja alegre, que você fique saciado com ela em todo o tempo. E pelo seu amor, seja atraído perpetuamente. Versículo 20, e por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Por quê? Versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Versículo 22, mas quanto ao ímpio,
as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Versículo 23, ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Quantas pessoas, veja, o versículo 21 fala, os caminhos do homem estão diante de Deus e Deus aplana todas as suas carreiras. Deus, ele corrige o caminho para que você esteja sempre no caminho correto e certo. Agora, o ímpio, quem é o ímpio? É aquele que despreza a palavra. É aquele que fala, eu não quero esses conselhos. Eu não quero que você me corrija. Eu não quero que você fale na minha cabeça essa palavra. Eu não quero saber, porque eu quero fazer a minha vontade e eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu saio com quem eu quero, eu governo sobre a minha vida, eu não tenho de dar satisfação em relação a ninguém. O ímpio é aquele que resolve abandonar o caminho da palavra, vai cometer iniquidade. A iniquidade é andar no caminho que leva à ruína, é andar no erro. Iniquidade é isso, é andar no erro, andar no pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, errar o objetivo. Então ele vai errar o objetivo, que é seguir segundo a palavra. Quando ele praticar as suas iniquidades o prenderão. Aquele que cai no adultério fica acorrentado com as suas emoções, fica confuso em relação aos seus sentimentos. A mulher que cai no adultério fica confusa, ela fala: agora eu não sei se eu quero manter o meu casamento ou se eu quero manter a infidelidade, porque essa pessoa é tão atraente, cativante. E aí aquela pessoa ela fala tudo aquilo que a paixão traz naquele momento de embriaguez em que a pessoa está, quando está numa situação de adultério, de infidelidade. O próprio texto aqui fala que a mulher adúltera, veja que o versículo 3 fala, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Então o texto aqui revela, de fato, o relacionamento adulterino, ele é cativante, ele é emocionante, ele é voluptuoso, vamos dizer assim, a pessoa fica assim, nossa, isso que eu estou vivendo eu nunca vivi. Só que isso é só um momento. E toda essa carga de emoção, de adrenalina que esses relacionamentos podem trazer, é justamente isso que o texto do versículo 22 fala. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Toda esse aumento de adrenalina, essa intensidade que vem por um momento, são cordas que prendem, que amarram, que acorrentam a pessoa. Então, com as cordas do pecado será detido. A consequência disso está no verso 23. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura, andará errado. Quantas pessoas caíram uma vez no adultério e depois que foram abandonadas pelo estranho, pela estranha, dizem: agora a vida perdeu sentido para mim. Agora a minha vida vai ser sair e ficar de pessoa em pessoa, alimentando a minha iniquidade. E essas pessoas são as outras pessoas que vão fazer aquilo que eu comentei no começo do vídeo, que tem pessoas que vivem só para isso. Que a pessoa sofreu um abuso,
sofreu situações ruins no passado dela e o objetivo dessa pessoa agora é conquistar, fazer a pessoa ficar apaixonada, viver um tempo com ela e depois sair do relacionamento, para sentir o prazer de causar destruição e ferida no coração das outras pessoas. O objetivo, tem pessoas que o objetivo delas é só fazer isso. Ah, conquistei aquela garota, fiz ela ficar louca por mim e agora é hora de cortar o relacionamento para ver ela sofrer. Tem mulheres que fazem isso. Peguei aquele bobo, fiz ele acreditar que eu amo ele, que ele é um homem de valor e agora é hora de colocar ele para fora, para ver ele arruinado e na desgraça, bebendo e completamente destruído por minha causa. E essas pessoas estão ali, buscando autoafirmação, buscando se vingar de alguma situação que elas passaram na vida, que elas querem colocar outras pessoas no caminho da tristeza, na estrada da amargura, como o próprio texto aqui fala, o caminho, versículo 4. Aqui, ó, o fim é amargoso. O fim do relacionamento com a mulher estranha é amargoso. O fim do relacionamento com o homem que quer atrair você para a infidelidade é amargoso. É um caminho de ruína, um caminho de morte, como diz o verso 23. Então, essa é a aula número 8. O adultério não vale a pena. Valorize o casamento, valorize a sua relação, construa a sua família, a sua casa, porque esse é o caminho que vai te trazer felicidade. Felicidade não significa que você tem que ficar num estado de desequilíbrio emocional, como esses relacionamentos que arrebatam o homem e a mulher de maneira repentina. Eles vêm para arrebatar você para depois matar você e te destruir. A felicidade consiste em você andar sempre no caminho certo, que você sabe que você vai ter a sua provisão, você vai ter a sua casa, você vai ter os seus filhos, você vai vê-los sendo abençoados por Deus, crescendo com a tua proteção, com o relacionamento de amizade. E isso é a felicidade que a sabedoria oferece a você. Agora, você faz isso se você quer. Você é livre para escolher o caminho da sabedoria ou o caminho da tolice. O que o texto de Provérbios no capítulo 5 mostra é quais são as consequências da tolice. Você morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura você andará errado. Como diz o versículo 22, né, o caminho do ímpio vai te prender e as cordas do seu pecado vão amarrar, vão deter a sua vida. Escolha o caminho da sabedoria, porque o caminho da sabedoria vai trazer vida, honra, alegria, felicidade, reconhecimento de que você é uma pessoa de valor, de caráter e que faz a coisa certa. Isso vai te trazer honra, reconhecimento, riqueza, prosperidade, crescimento e um relacionamento de amizade com Deus que vai trazer vida para você e para as pessoas que estão à sua volta. Deus abençoe, a paz de Jesus.